Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos os coordenadores de missões, a paz do Senhor para os conselheiros de missões, a paz do Senhor para todos os obreiros da Comadal e para toda a igreja no estado de Alagoas. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez com dois dos nossos companheiros missionários que vão participar da entrevista que será divulgada para toda a igreja. Gostaríamos de saber, nesse primeiro momento, como foi a sua chegada no campo missionário e o início da obra do Senhor aí no seu país. Meus amados irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, aqui que vos fala é o pastor e missionário Adelvan Rodrigues. Estamos aqui na cidade de Santiago, a capital do país do Chile. A nossa chegada aqui, precisamente foi no dia 12 do mês de março de 2018, e chegamos aqui, fomos acolhidos, estávamos no aeroporto, pastor e missionário Natanael, junto com a irmã Isabel, e ambos nos trouxeram para a sua casa e, de verdade, passamos aqui como em torno de 20 dias para conseguirmos uma casa. Em seguida voltamos e no dia 22 de abril de 2018 voltamos com toda a família e estivemos na nossa casa que já tínhamos arrendado praticamente um mês antes que viemos sozinhos, e aí começamos o trabalho do Senhor. Foi uma bênção, tivemos uma receptividade muito boa. A irmã Isabel, junto com a família, nos levou com a nossa família para a casa de um dos seus familiares para almoçarmos juntos. E em seguida, 4 dias depois, fomos para a nossa casa já com o básico para a sobrevivência. E aí damos prosseguimento na obra de Deus. Precisamente no dia 27 fizemos o primeiro culto, e aí seguimos na obra do Senhor. O primeiro culto foi na nossa casa, na cidade de Puente Alto, e assim foi a nossa chegada no campo missionário aqui no país do Chile. Chegando aqui, organizamos toda a documentação para residir aqui. Alugamos um apartamento. Em princípio, ficamos na casa da irmã Andresa e do irmão Lopes, que moram na Suíça, mas como eu já disse, eles têm os pais portugueses. Ficamos em princípio na casa deles, até organizarmos a nossa documentação. E quando organizamos a nossa documentação, viemos aqui, pois é uma aldeia aqui em cima, viemos aqui para baixo, para o centro da cidade, e alugamos um apartamento e organizamos toda a nossa documentação. Foi quando começamos a organizar a documentação da igreja, pois só poderia ser aberta depois que estivesse registrada nos termos da lei. Conseguimos registrar a igreja e em 2020, agora 2020, janeiro de 2020, dia 18 de janeiro de 2020, inauguramos a Igreja Assembleia de Deus Alagoas, em Portugal, autorizado pelo nosso pastor, presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer para os nossos missionários é a seguinte: quais são as estratégias que vocês têm usado para evangelizar e como está hoje o desenvolvimento do trabalho missionário? A estratégia que usamos para a evangelização é a mesma forma que utilizamos aí no Brasil, claro, com algumas diferenças, porque aqui temos uma situação que eles não abrem muita porta para receber a palavra, como no Brasil eles fazem, abrem a porta e a gente entra para evangelizar, para pregar. Não, aqui não tem isso. Eles geralmente são aqui mais um pouco retraído. Nós estamos usando muita estratégia aqui de discipulado,
E utilizamos alguns irmãos que já temos aqui para a forma de indicação. Eles indicam seus amigos, seus parentes, e aí vamos fazer o culto na casa deles. Esse é o famoso culto familiar, essa é a estratégia que utilizamos. Em relação ao andamento da obra, estamos bem, graças a Deus. E no decorrer desses 2 anos, por graça e misericórdia do Senhor, por mais que passamos por essa situação de uma greve social muito terrível que passamos aqui o ano passado, e igual essa pandemia que estamos passando, mas graças a Deus, Deus está nos ajudando, e por graça e misericórdia do Senhor, já contamos com 3 trabalhos aqui e alguns irmãos, em torno de uns 50 irmãos congregando conosco. Jesus está salvando e estamos fazendo a obra do Senhor. Assim está a obra de Deus aqui no Chile. Bom, como todos nós sabemos, o europeu é muito introvertido, né? Eles se enclausuram muito, né? E são pessoas que não têm muito contato. Mas Deus nos abriu muitas portas, né? Abriu a porta da palavra, né? E tivemos o prazer de conhecer muitos portugueses, né? Pessoas que podemos falar do amor de Deus, né? Pregar o Evangelho. Conhecemos taxistas, conhecemos pessoas de influência também na cidade, conhecemos empresários, saímos na cidade, no centro da cidade, conhecemos muitas pessoas no shopping, nas lojas, e através disso, né, conseguimos nos organizar melhor estrategicamente. Por exemplo, nós, como conhecemos já muitas pessoas, começamos a entregar folhetos evangélicos, né? Começamos a fazer amizades, e graças a Deus hoje aquelas pessoas que pensávamos que são tão introvertidas, hoje já conversam, já falam, já ligam, né? Perguntam o horário dos cultos, e assim nós estamos avançando, né? Estrategicamente, entregando folhetos, colocando nas caixas de correio, nos carros, nos para-brisas dos carros. Temos a liberdade em Portugal de evangelizar nas ruas, de sair nas ruas, né? Num evangelismo pessoal. E agora nós estamos com um projeto de evangelizar bairro por bairro, né? E assim eles estão tendo o conhecimento, né, da palavra de Deus, de onde é o endereço da igreja, né? Até uns dias atrás ligamos para as autoridades e outras pessoas que nós conhecemos também, que ao falar, nós somos o pastor Robson da Assembleia de Deus, eles próprios já dizem, já sei onde é, já ali no endereço, perto ali do Parque Florestal, sim, aquela igreja. Então, temos agora uma liberdade maior, né? As pessoas estão mais abertas, estão recebendo a palavra de Deus, e nós estamos com esse projeto, né, para evangelizar bairro a bairro. Nos folhetos temos a direção da igreja, os dias do culto, e também o link, né, da rede social, bem como o telefone, para que eles possam entrar em contato conosco, né, para levarmos à igreja ou para conversarmos. E assim Deus tem feito maravilhas e muitas pessoas têm sido evangelizadas aqui na cidade de Vila Real. Apesar de ser a Vila Real um interior, né, é uma capital, o distrito ou o estado tem o mesmo nome, Vila Real, e é um lugar bem interior, montanhoso, mas Deus tem feito grandes maravilhas através da sua palavra aqui em Vila Real. Terceira pergunta. Gostaríamos de saber dos companheiros, e gostaríamos de solicitar, na verdade, que nos diga alguma coisa, nos fale um pouco sobre o país onde você está trabalhando e quais os maiores desafios da obra missionária aí nesse país. Portugal tem mais de 10 milhões de habitantes. A população portuguesa
é maioritariamente 80% de católicos, devido à tradição, sobretudo a história e a tradição que eles tiveram e viveu no passado. Quando nós chegamos aqui, fomos morar aqui na montanha, né, na casa da irmã Andresa, aqui numa aldeia chamada Relva, e ali há poucos aldeães, poucos habitantes, e a maioria são anciãos. Quando chegamos ali, incrivelmente, fomos dialogar com as pessoas, com os anciãos que moram ali, com anciãos, e incrivelmente eles diziam: nós já conhecemos vocês, nós já sabemos que vocês estão morando aqui, né? E uma das anciãs que moram ali, que nós conhecemos, né? Inclusive os pais do irmão Lopes moram ali, uma irmã dele também, e eles disseram que o líder religioso, né, deles proibiu terminantemente que eles não falassem conosco, porque eles já sabiam quem nós éramos, de que igreja nós éramos e de onde nós tínhamos vindo, né? Então, quando puxávamos um assunto, queríamos dialogar, sempre saíamos ali pelas manhãs, fim de tarde, para evangelizar, conversar com aqueles aldeães ali, com aquelas pessoas que moram ali em cima, que a maioria são velhos, né? E muitos deles se esquivavam de nós, né? Falavam, né? Não atendiam, se faziam de surdos. A gente queria muitas vezes ajudar uma senhora que estava com uma bolsa para poder, né, usar uma estratégia para falar de Jesus, e elas diziam: não precisa me ajudar, nós já sabemos quem vocês são, né? E era muito até cômico, porque eles são um pouco assim rígidos, né? São duros, né? E nós não queremos, vá embora para sua casa que eu vou para a minha. E era muito gratificante, assim, porque mesmo assim ainda parávamos, começávamos a falar, né? E eles não queriam, né? Então eles já nos conheciam, eu ficava assim olhando, nós ficávamos pensando: já nos conhecem, já nos conhecem eles, né? Eles já ouviam falar que a gente estava ali e daquela igreja, e eles não podiam falar conosco, né? Então ali em cima eram pessoas mais difíceis, né, de falar do evangelho. Quando falávamos, eles diziam: não, nós já temos nossa religião e nós vamos morrer na religião dos nossos pais, né? Então mudamos com a organização da igreja, da documentação, mudamos para o centro da cidade, né? Mas também fizemos muitos amigos ali em cima, pessoas que caminhavam conosco, né? Ouviram, alguns já começavam a ouvir a palavra e aceitar de bom grado e ouvir, né? Mas sempre dizer: não, mas eu sei, mas a minha religião, eu vou morrer na religião dos meus pais, porque são velhos, né, também. E quando descemos aqui para o centro da cidade, para organizar, já tínhamos organizado nossa documentação e fomos organizar a documentação da igreja para abrir a igreja, né? Aqui na Europa não temos templos como no Brasil, né? São salas que podemos alugar. E muitas pessoas aqui, eles nos davam as costas, tá entendendo? Por exemplo, um solicitador. Solicitador é aquela pessoa que trabalha com documentação, é um tipo de advogado, né? Não é advogado, mas trabalha com a lei, para a organização de abrir empresas, igrejas e outras coisas mais, casamento. E quando fomos procurar um certo senhor, ele perguntou para que seria, e nós falamos que era para a igreja evangélica, e aquele homem, nunca mais nós vemos ele. A gente procurou ele, ligou, e o homem sumiu, porque ele era muito católico e ele não aceitou, né? Não quis fazer a documentação da igreja. E assim Deus foi trabalhando, e era um dizendo que não, e Deus levantando 5 para nos ajudar, para estar do nosso lado, né? Conhecemos uma solicitadora que nos ajudou muito, e todo o processo da igreja foi feito dentro da lei, né? Para organizar, para alugar a sala, né? Também procuramos as salas, e quando se falava que era para a igreja evangélica, parecia que estávamos brigando com eles, né? Parecia que ia fazer mal a eles. E muitos viravam as costas e diziam que não podia alugar, né? Mas Deus sempre tem uma porta, né? Deus sempre abre uma porta, e conhecemos um português
que creio que foi Deus, né, que foi no coração dele, e ele gostou muito da gente, né, queria até alugar a sala sem contrato, né, e a gente primeiro já estava terminando de organizar o documento da igreja, íamos receber uma semana antes, e ele ficou muito feliz, alugou a igreja para nós, reformamos a igreja do jeito que nós projetamos, e ele disse que poderia fazer o que quisesse na sala. Fizemos uma reforma muito linda, creio que os irmãos coordenadores, os irmãos em Alagoas viram. Ficou uma igreja muito linda e 18 de janeiro de 2020 nós inauguramos a Igreja do Senhor. Queridos irmãos, o país do Chile é um país, como os irmãos sabem, nossa América, ele é o país mais desenvolvido da América do Sul. É um país muito bom, bonito, lindo país, porém tem uma situação muito complicada em relação à sua doutrina política, que igual, infelizmente, a doutrina política é a mesma que, como nós sabemos, em toda a América do Sul. E isso tem desenvolvido uma insatisfação muito forte em relação ao Evangelho. Nós temos, em relação à economia, um país economicamente estável e, por essa razão, que tem umas situações muito complicadas, porque os irmãos sabem, quanto mais as pessoas têm um poder aquisitivo estável, mais se afastam de Deus. E esse é um dos desafios fortes que encontramos aqui. Primeiro porque os irmãos, os crentes, por trabalhar muito, eles praticamente trabalham 12 horas por dia para ter uma vida estável. Eles não têm tempo para o Evangelho, não têm tempo para desenvolver o Evangelho como nós queríamos, como nós somos acostumados. O outro desafio, pela economia mesmo, eles ganham bem, mas também gastam tudo o que ganham, porque é muito caro, tudo aqui no Chile é muito caro. Um dos desafios que nós temos aqui é exatamente isto: para sustentar um templo, uma igreja, é muito complicado. Porém, meus queridos irmãos, Deus está nos abençoando, está nos ajudando em relação a isso. O outro desafio que nós temos, como já falei, na forma de evangelizar, é a forma que eles nos recebem para receber a palavra de Deus. É muito difícil, porque, como já falei aos irmãos, eles, por ter uma vida econômica mais ou menos, infelizmente, não recebem, não tem essa aceitação do Evangelho. Queremos agradecer a participação dos senhores nessa pequena entrevista nossa, e nesse momento gostaríamos então de pedir que cada um dos senhores pudesse deixar uma saudação breve de uns 2 minutos para toda a igreja no estado de Alagoas. Eu quero, com muita alegria e satisfação, agradecer a Deus primeiramente, ao nosso pastor presidente José Orisvaldo Nunes de Lima, pela oportunidade de estar aqui neste país fazendo a obra do Senhor. A todos os irmãos, ao presidente do Conselho de Missões, na pessoa do pastor Carlos, ao nosso amado secretário executivo de missões, pastor Sebastião, e ao pastor Dario, que está involucrado nesta tão grande obra que é fazer a Secretaria de Missões. Quero agradecer a todos os irmãos que contribuem, a você coordenador, a você que contribui para a obra do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe vossas vidas. Diz a Bíblia que fazer missões não somente é o missionário que faz, mas os joelhos dos que oram, as mãos dos que contribuem e os pés dos que vão. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Para mim é uma grande alegria em participar deste projeto que nasceu no coração de Deus. Um forte abraço para todos. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida em nome de Jesus. Muito bem, queridos irmãos, quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos e todos os nossos irmãos em Alagoas, em Atos capítulo 16, o versículo 9, que diz: E Paulo teve de noite uma visão,
em que se apresentava um varão da Macedônia, ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Glória a Jesus, meus irmãos, por este versículo. Esta foi a segunda viagem de Paulo, quando estava em Troade, entre Macedônia e Ásia. Em uma visão de noite, apareceu um homem que rogava a Paulo que ele passasse a Macedônia e fosse para Filipos para os ajudar, visto que Paulo enfrentava naquela época um sistema filosófico, a filosofia, religião e o Estado, Era uma guerra muito grande, renhida, E Paulo tem a visão de que este homem chama Paulo e roga a Paulo para que passasse a Macedônia e os ajudasse. E eu creio, irmão, que esta visão, era para que Paulo chegasse ali, e conhecesse Lídia e libertasse aquela pitonisa, que tinha espírito de adivinhação, que no cárcere, houvesse um terremoto e eles fossem libertos, E ali se salvasse aquele soldado com toda a sua casa. E que lindo irmãos, é que este homem diz: passa a Macedônia, e ajuda-nos. Você não pode passar a Macedônia, mas a sua oração pode passar. Você não pode atravessar a Macedônia, mas a sua contribuição pode atravessar a Macedônia. Você não pode vir, talvez por falta de condições, mas a sua oração pode atravessar a Macedônia. Passe a Macedônia e ajude-nos. Com sua contribuição, com sua oração, com o trabalho na casa do Senhor, com a dedicação, estamos no outro lado da Macedônia, gozando dos milagres, do poder da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, pastor Sebastião, nosso secretário de missão, todos que o ajudam, pastor Carlos Gomes, presidente do Conselho de Missão, ao nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima. Que Deus abençoe a todos, continue orando por nós, os coordenadores de missão, toda a igreja em Maceió e em Alagoas, nossa convenção, os ministros, o santo ministério da casa do Senhor e todos que oram e que desejam missão, continuem firmes, orando por nós e levando o ID precioso do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, sinto-me honrado e feliz por esta oportunidade. Que Deus abençoe pastor Sebastião e a todos por esta oportunidade em nome de Jesus.